sou meu, por Cristo salvo, que por mim morreu na cruz. Eu confesso alegremente que pertence ao bom Jesus. Não sou meu, oh, não sou meu, bom Jesus, sou todo teu, hoje mesmo e para sempre. Bom Jesus, sou todo teu. Não sou meu, ó, santifica tudo quanto sou, Senhor, da vaidade, da soberba, livra-me, meu Salvador. Não sou meu, ó, não sou meu, bom Jesus, sou todo teu, hoje mesmo e para sempre. Bom Jesus, sou todo teu. Bom dia! Novamente com vocês para estudar a Palavra de Deus, para adorar a Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Nós não somos nossos, fomos comprados com preço de sangue. Não há privilégio melhor do que pertencer a Jesus. Nós pertencemos sempre a alguém, mas em primeiro lugar a Jesus. E é bom esse sentimento, essa certeza de pertencer a alguém. Nós sempre falamos meu pai, minha mãe, meu esposo, né? No sentido de pertencer a alguém, de estar ligado intimamente a alguém. Mas quanto a nosso Senhor Jesus, fomos comprados com preço de sangue para viver nele e através dele. Vamos continuar estudando as bem-aventuranças no sábado de manhã, as bem-aventuranças que estão em Mateus 5, estamos hoje terminando o versículo 9, a bem-aventurança, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Vamos orar, meu querido? Vamos orar também agora pela Verinha e família dela, né? Seu esposo Jacques vai operar esses dias e sua filha Tamires também farão operações. Vamos abençoá-los em nome de Jesus. Pai Santo, Pai amado, obrigado porque é uma segurança esse pertencimento que nós temos a Jesus, como nosso Salvador, como nosso Senhor. Temos a certeza de que o Senhor cuida de nós, que o Senhor se importa conosco, sendo que o Senhor pagou por nós um preço de sangue. Estávamos debaixo das trevas, Senhor, estávamos sobre o principado e potestade das trevas, mas agora o Senhor nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. O Senhor nos comprou, porque o pecado tinha nos escravizado, mas agora podemos andar em novidade de vida. Nós agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos tornou um pacificador, alguém que em Ti está buscando a paz. Pai, nós pedimos que abençoe a Verinha, abençoe seu esposo Jacques, sua filha Tamires, abençoe essa família, o Peterson também, que o Senhor alcance com o teu favor, que a tua boa mão esteja sobre o Jacques na operação, que o Senhor abençoe a Tamires também, quando for operar, e cuide deles, Pai, por tua misericórdia e graça, em nome de Jesus. Dá-nos maior entendimento da tua palavra, para que possamos obedecê-la, em nome de Jesus. Amém. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Meu querido, ser um pacificador, em primeiro lugar, é estar em paz com Deus. A Bíblia nos fala que a única maneira de sermos reconciliados com Deus, porque quando o homem pecou e nós já nascemos pecadores, porque herdamos a semente
do pecado. Já nascemos pecadores em nossa natureza. Então, nós estávamos separados de Deus. A Bíblia diz porque todos pecaram e foram destituídos, separados da glória de Deus. Então, Jesus veio e nos aproximou novamente. E aí nós fazemos paz com Deus. Nós podemos ter intimidade. Podemos entrar com ousadia no Santo dos Santos, que é o lugar da adoração, o lugar da intimidade, e estar na presença do Senhor. Ele não nos lança fora por causa da justiça de Jesus, por causa do sacrifício de Jesus, por causa do sangue de Jesus. Temos paz com Deus. Diga isso aí na sua casa. Eu tenho paz com Deus. Eu sou aceita em Deus. Deus me ouve, Deus se importa, Deus não se esquece de mim, Deus tem planos a meu respeito. Outra coisa que nós temos como pacificadores do Senhor é que nós buscamos a paz entre os homens. No que depender de nós, a Bíblia diz, empenhe-se pela paz. Nós não vamos abrir mão de princípios, nós não vamos abrir mão de colocar Deus em primeiro lugar, porque isso não seria buscar a paz, porque muitas pessoas, em nome de buscar a paz, abrem mão de princípios, elas quebram princípios da palavra de Deus para ter paz com as pessoas. Não é isso que Deus nos manda fazer. Nós sabemos que muitos dos que serviram a Jesus foram mortos por causa da sua fé. Estavam em guerra com o mundo, em guerra com as autoridades por causa da sua fé. Nós não podemos abrir mão da nossa fé e da palavra de Deus, obedecer em primeiro lugar. Mas no que depender de nós, temos que ter paz com os homens. Colocando Deus em primeiro lugar, em segundo lugar, vamos nos esforçar por ter paz com as pessoas, perdoá-las, buscar aprender a ter paciência, ter misericórdia, fazendo tudo para ter paz entre os homens, com o nosso próximo. E em terceiro lugar, nós temos como pacificadores a paz de Deus, que excede todo entendimento. A Bíblia diz, lance sobre ele toda ansiedade. Então, tendo cada dia momento de oração com Deus, de leitura da sua palavra, para poder firmar a nossa mente nos princípios do reino eterno, nós lançamos sobre ele toda ansiedade. E isso a gente pode fazer várias vezes por dia. Se Daniel na Bíblia orava 3 vezes por dia, no Novo Testamento a Bíblia diz, ora o tempo todo, orai sem cessar. Lançar sobre ele toda ansiedade, a gente deve fazer constantemente, E aí a palavra de Deus nos promete que fazendo isso, como diz Paulo aos Filipenses, lançando sobre ele toda ansiedade, levando diante dele nossas petições com ações de graças, reconhecendo que ele já tem nos abençoado, que ele está cuidando de nós, a paz de Deus vem sobre as nossas vidas. A paz que excede todo entendimento, porque às vezes o problema ainda não foi resolvido, mas nós temos a paz de Deus, apesar das circunstâncias. Então nós temos essa orientação da palavra de Deus, que como pacificadores temos paz com Deus, paz com os homens e paz de Deus. Jesus diz, eu vos dou a minha paz, não vou lá dou como o mundo a dá. Agora vamos finalizar esse princípio das bem-aventuranças com Russell Shedd. Jesus afirma que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Mateus se refere a esse relacionamento privilegiado cada vez que fala em vosso Pai, como Pai dos fiéis. O título filho reside no fato de Deus chamá-los filhos, mas também no fato de serem reconhecidos pelos homens nascidos de Deus. Em 1 João, capítulo 3, versículo 9, capítulo 5, versículo 4, diz que aqueles que são nascidos de Deus serão chamados filhos de Deus. O pacificador, da mesma maneira que os apóstolos, diante do Sinédrio, demonstra o que aprendeu com Jesus e recebe forças e direção do Espírito. Em Atos 4,13, os apóstolos demonstraram o que aprenderam com Jesus, foram reconhecidos
que estiveram com Jesus. O Filho unigênito de Deus repassou a seus irmãos, porque Jesus é chamado de o Filho mais velho. Quando ele se fez homem, ele se tornou nosso irmão. Deus nos adota como seus filhos e Jesus é chamado de o irmão mais velho, o primogênito de entre os mortos. No futuro, depois da morte e ressurreição finais dos cristãos, a sua filiação divina brilhará com fulgor ainda maior. Quando ressuscitarmos, depois do juízo final, com a volta de Jesus, que haverá a ressurreição, o nosso fulgor como filhos brilhará com fulgor ainda maior. O propósito que Deus planejou antes da fundação do mundo era aumentar o número de seus filhos. Deus tem um prazer em ter muitos filhos. Ele quer que nós nos tornemos filhos em intimidade, herdeiros, em relacionamento com Ele. Paulo afirma claramente essa verdade em Romanos. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, 29. O Filho de Deus, o irmão mais velho, o primogênito, e nós nos tornamos seus irmãos, filhos de Deus. Jesus sofreu as agonias da cruz a fim de tornar em realidade a filiação dos pecadores. Antes de aceitarmos Jesus, nós éramos apenas criaturas de Deus. A Bíblia diz em João, o Evangelho de João 1,12, depois que nós nos tornamos de Jesus, recebemos Jesus como nosso Salvador e Senhor, o recebemos como Messias, nós nos tornamos filhos de Deus. Seu sacrifício pacificador tornou possível a adoção dos filhos de Adão. Dessa maneira, os pecadores, uma vez reconciliados com Deus, ganham o direito legítimo de serem chamados filhos de Deus. Ser filho implica em várias responsabilidades. Aceitar o nome do Pai. O nome de Deus é pronunciado sobre a pessoa na hora do batismo, quando somos batizados e aí entramos em aliança com o Senhor. O batismo é uma aliança de fé. Somos batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19 e Tiago 2, 7. Deve ser inconcebível que um filho legítimo tenha vergonha do pai ou hesite em confessar seu nome, como diz Hebreus 13, 15. Então, a primeira coisa que nós temos que aceitar é que nós temos um pai, nunca devemos ter vergonha dele, assumir a nossa fé, que nós temos que colocar esse pai acima de tudo. Segunda coisa, demonstrar na aparência e no caráter alguma semelhança com o pai. Todos nós temos características do pai e da mãe aqui na terra. Um pouquinho do pai, um pouquinho da mãe. Às vezes parecemos mais com o pai do que com a mãe, ou com a mãe do que com o pai. Mas como os filhos espirituais, nós temos que demonstrar na aparência e no caráter alguma semelhança com o pai. Porque uma semente foi colocada em nós. Pedro diz assim que a semente incorruptível, a divina semente é plantada em nosso espírito. Nós nascemos de novo. A palavra de Deus que nós recebemos e aceitamos, ela é a semente que gera em nós nova vida. Isso é nascer de novo. Então nós temos a vida de Deus plantada em nós. E até a palavra de Deus nos diz que nós somos coparticipantes da natureza divina. Que coisa maravilhosa! Esse foi o objetivo original da criação do homem. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Essa foi a criação de Deus, o objetivo principal, nos fazer a sua imagem e semelhança. Gênesis 1, 26 a 27. Nossas ações e atitudes são indicadores de nossa filiação. Você se parece com o papai, com Abba, que nós podemos chamar de papai.
Romanos diz. Você se parece com Deus? Tem a bondade, a longanimidade, a paciência de Deus, a misericórdia, o amor de Deus. Você se parece com Deus, as pessoas dizem, aquele lá é crente, esse é cristão. Ser um filho de Deus implica em amor pelo Pai. Né? Primeiro, não ter vergonha do Pai. Segundo, parecer com o Pai. E terceiro, ser um filho implica em amor pelo Pai. Significa que haverá prazer em se comunicar com Ele e receber mensagens dEle. Prazer em falar, prazer em ouvir a Deus. Não há como entender a atitude de crentes que não buscam a presença de Deus diariamente, numa hora de meditação. Nem sempre desfrutar da comunhão com outros membros da família de Deus na igreja. Muita gente não quer orar, não tem tempo para orar, não busca isso e nem quer ter comunhão com os irmãos da igreja. Com os irmãos que têm a mesma fé, que são irmãos em Cristo. O que nos une com os irmãos da mesma fé é muito maior, até com os irmãos de filiação de sangue. O que nos une é o sangue de Jesus. Claro que nós não somos perfeitos, somos pecadores. A nossa família biológica também tem seus defeitos. E nós nos esforçamos para nos unir com nossos irmãos biológicos. Quanto mais temos que ter paciência, misericórdia, amor pelos irmãos na fé. Porque esses são irmãos de sangue, mas do sangue de Jesus. Então, meu amado, ser um pacificador é tudo isso. Nós estamos encerrando aqui essa parte das bem-aventuranças. Vamos lembrar, ter paz com Deus através de Jesus. Podemos entrar com ousadia e ser ouvidos por Deus, aceitos pelo Pai. Segundo, buscar a paz entre os homens. E terceiro, ter a paz de Deus dentro de nós, com a certeza de que Ele está cuidando de nós. Depois lembrar que implica em várias responsabilidades. Primeiro, aceitar o nome do Pai em nossas vidas. Não se envergonhar dele, colocá-lo em primeiro lugar, honrá-lo como nosso Pai. E segundo, demonstrar na aparência e no caráter que somos filhos desse Pai. Que recebemos uma semente divina, que nascemos de novo. E o terceiro, ser um filho de Deus implica em ter comunhão com esse Pai. Como que nós podemos ter um pai e não ter comunhão com ele, não orar a ele, não pedir sua direção, opinião? Nós sabemos que muitas vezes não vamos entender a misericórdia de Deus. Nós queremos que Deus faça justiça e Ele é misericordioso. Nós queremos as coisas rápidas e Deus muitas vezes demora. Mas Ele é soberano, querido. Ele é justo. Ele sabe o que faz. Vamos confiar nesse Pai. Vamos ter relacionamento com Ele. De falar com esse Deus cada dia, cada momento. E de procurar ouvi-lo. Deus vai falar conosco na sua palavra em primeiro lugar. A maneira mais segura de Deus falar conosco é através das escrituras sagradas. Mas Deus pode falar conosco através de uma pessoa, até mesmo uma criança. Deus pode falar conosco até mesmo através de uma pessoa que nem é cristão. Deus pode falar conosco através das circunstâncias. Deus manifesta a sua glória através da natureza. Deus fala sim conosco. A palavra de Deus diz que somos também ovelhas do Senhor Jesus e as suas ovelhas ouvem a sua voz. Então você pode ter paz. Vamos orar. Pai Celestial, o Senhor é o nosso Deus. Jesus é o nosso irmão mais velho e nosso Deus. E o Espírito Santo é nosso auxiliador e nosso Deus. 3 pessoas, mas um só Deus. Deus maravilhoso, Deus supremo. Aquele que era, que é e que há de vir. Obrigado porque temos paz contigo. Podemos buscar a paz entre os homens por causa do teu amor que está em nós. Por causa que somos novas criaturas e podemos, Senhor, ter a paz de Deus que excede todo entendimento. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.